4 também, no capítulo 3 de Deuteronômio, Deus vai dizer a Moisés: Moisés, diga ao povo que não existe outro Deus, somente eu serei Deus sobre a vida do meu povo. Deus fala para Moisés no Êxodo, no capítulo 2, assim, quando Moisés se preocupa da maneira que ele vai se apresentar a Faraó, Deus vai dizer assim: Moisés, diga a Faraó, irmão Davi, o eu sou o que sou te enviou. Então Deus coloca o povo dentro de Canaã, dentro da terra que emanaria leite e que emanaria mel. Quando o povo está dentro dessa terra, o povo começa a estar, como posso usar a palavra, o povo agora está com o celeiro cheio. O povo está numa terra fértil, o povo está numa terra boa, é uma terra ampla, é uma terra que eles plantam e colhem. Por que colhem? Porque a terra é boa, e a terra não é boa por causa deles, mas a terra é boa porque Deus decidiu abençoar a terra, para que o povo fosse abençoado naquele lugar. Então Deus agora, Ele quer ser o rei do povo, Ele é, na verdade, o rei de Israel, de todo Israel. Mas só que o povo chega diante de Samuel, o profeta, que é levantado pelo Senhor, dizendo assim: ô Samuel, nas cidades vizinhas, nos outros países, dos filisteus, por exemplo, eles têm príncipes, eles têm reis, que entram com eles na peleja, mas que saem com eles na peleja. Porém, nós não temos rei. Aleluia. Quando eles falam isso para Samuel, Samuel se entristece. Por quê? Porque o povo se esqueceu de Deus que cuidou deles no deserto. O povo estava sendo ingrato. E a ingratidão é uma coisa que machuca, a ingratidão é uma coisa que dói. A ingratidão é algo que até mesmo nos ofende, porque quando estendemos a mão para alguém, ou alguém estende a mão para nós somos ingratos. Aquela pessoa que nos fez um favor um dia, aleluia, ela vai se sentir mal, ela vai se sentir desprezada. E alguém que um dia recebeu ajuda esquece de alguém que um dia o estendeu a mão e o ajudou. E o povo agora não é diferente. O povo se esquece do Deus que cuidou deles no deserto, no percurso. O povo foi peregrino. Só que agora nós vamos entender a história. Quando nós vamos a fundo na história, nós vamos ver que Deus não dá mais um pouco do musical, por favor, mais. Quando nós vamos um pouco mais a fundo na história, nós vamos ver então que Samuel ele se entristece. Mas então Deus diz a Samuel, aceita aquilo que o povo quer, porque o povo quer um rei para reinar sobre eles, aleluia. Só que aquele que é rei dos reis e Senhor do Senhor já estava reinando sobre a vida do povo, aleluia. Mas o povo então quer um homem, quer alguém para liderá-los, humanamente falando. Então Deus vai então permitir que Saul venha, aleluia, reinar sobre todo Israel. Aleluia. Saul é um homem que é da tribo de Benjamim. Benjamim é o filho caçula, aleluia, de Jacó. E Benjamim, então, ele é da tribo de Benjamim, esse homem chamado Saul. Saul sai com o seu moço, buscando as jumentas do seu pai, procurando. E Saul, de repente, ele vai se deparar adiante do profeta chamado Samuel. Deus então permite que Saul venha ser consagrado, ungido como rei, para reinar em Israel. Quando ele começa a reinar, a Bíblia vai dizer que ele começa bem, meu irmão. Ele está entrando em pelejas, saindo de pelejas com vitória, irmão Davi. Irmão Cláudia, eles entram na peleja, na liderança do homem chamado Saul, e as coisas vão andando muito bem, as coisas vão correndo, irmão Helder, muito bem. Por quê? Porque ele entra na peleja dos filisteus e sai vitorioso, aleluia. Sai alegrando, sai regozijando, porque venceu uma batalha. E Saul começa muito bem. Só que Saul vai se precipitar como, irmão Helder? Saul então, aleluia, ele tem agora que está agora uma peleja travada, renhida contra Israel e os filisteus. Só que Saul, ele tinha que esperar um homem chamado Samuel para sacrificar ao Senhor Deus, aleluia. Para antes deles entrar na peleja, Samuel tinha que trazer uma oferta diante do Senhor. Só que passa-se 7 dias e Saul, ele agora, aleluia, ele não quer mais esperar Samuel. Então ele vai simplesmente fazer aquilo que era para Samuel fazer, aleluia. E tem lugares, meu amado irmão e minha irmã, aleluia, do qual o Senhor Deus, aleluia, vai nos colocar. Mas também existem lugares, aleluia, onde Deus vai colocar, por exemplo, o irmão Davi, não vai caber o irmão Helder. Onde Deus vai colocar o irmão William, não vai caber o irmão Helder. Onde Deus vai colocar o irmão Railton, não vai caber o irmão Helder. Porque isso, irmão Helder, que exemplo é esse? É simples. Saul agora vai fazer o papel de Samuel. Quando ele tenta fazer o que é para Samuel fazer, Deus vai ficar, aleluia, agora
triste com a atitude de Saul. A Bíblia vai dizer então que Samuel chega diante de Saul e vai reprovar Saul, e Deus reprova a atitude de Saul. Quando Deus reprova, igreja, a atitude de Saul, rei Saul, Deus então, aleluias, agora quer tirar Saul, ou melhor, quer não, ele vai tirar Saul do trono para colocar alguém. E como Saul se precipita, ele vai até adivinhadores. Irmã, Saul também, irmã, ele vai até adivinhadores. Saul, ele vai receber uma orientação do céu, para que ele vá até os amalequitas, destrua os amalequitas. Tudo que era dos amalequitas, irmão, era para ele destruir, porque Deus deu essa ordem para Saul. Só que Saul vai até os amalequitas, ele mata alguns, mas vai poupar aquilo que o inimigo tem. Sabe por quê? Porque havia gado, e Saul, aleluias, viu que o que o inimigo tinha era bom e era palpável. Então ele vai pegar aquilo que era do inimigo. Sabe por quê, irmão Davi? Porque o inimigo nunca chega nos oferecendo coisa ruim, é sempre coisa boa, ô glória. É sempre coisa boa. Então quando nós vamos entrando na história, nós vamos ver que Saul é reprovado pelo Senhor. Já que Saul é reprovado pelo Senhor, porque alguém quis um rei em Israel, agora Saul peca, Saul erra. Então, irmão Cláudio, Deus agora vai tirar Saul, mas vai colocar alguém segundo o coração dele. Irmão, presta atenção nisso, que nós já vai pregar, só para vocês entenderem. Olha para cá, quando então Saul, ele erra, Saul comete, se precipita, comete esse erro, agora ele perde o trono. Ou melhor, ele até continua no trono, mas perde a presença de Deus. E aí é que está o problema. O problema é porque Saul, ele tem o trono, mas Davi carrega a presença de Deus. E posso falar para vocês, irmãos, aleluias, o trono, aleluias, não atrai a presença, mas a presença atrai o trono. Aleluia. Então quando Saul peca, Deus então está vendo Saul errando e se precipitando nas atitudes dele, mas está olhando para alguém que está no campo apacentando as ovelhas de seu pai. Deus então levanta a Davi, e Davi agora está apacentando as ovelhas de seu pai. Só que de repentemente, aleluia, Deus vai falar ao coração do profeta Samuel: ô Samuel, desce até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Ô glória. Irmão, agora não é alguém que está escolhendo o rei para Israel, humanamente falando. Agora quem decidiu levantar um rei para Israel foi o próprio Deus, ô glória. E sabe o que eu entendo com isso? É que o que ele levanta ninguém abate, mas o que ele abate ninguém levanta, meu irmão. É o que foi cantado aqui. Ele fecha a porta, ele abre a porta, aleluia. Ele abate, ele levanta, aleluia. Ele permite você se quebrar, mas ele também permite você ser restaurado através da palavra. Glória. A Bíblia diz então que Saul pecou e errou. Agora o homem chamado Samuel chega até a casa de Jessé. E nós lemos que alguns homens saem até o profeta trêmulo, porque não era comum um profeta ir até a casa de alguém, a não ser se Deus mandasse. Quando, irmão, presta atenção nisso aqui, quando Samuel chega até lá, ele vai chamar a atenção da casa de Jessé para se santificar. Quer ofertar na casa do Senhor? Aleluia, a tua adoração se santifica primeiro. Glória. Ele vai se santificar. Ele se santifica, a casa de Jessé santifica. Daí a pouco vem Eliabe, vem Abinadab, oh glória. Daqui a pouco vem Samar. Samuel bate o olho em Abinadab, aleluia, Eliabe. E Samuel logo vê que tem porte de rei, oh glória. Logo vê que tem porte, aleluia, de alguém, aleluia, que pode ser rei em Israel. E Deus diz assim: ó Samuel, não vejo o que está por fora, eu vejo o que está dentro. Glória. Sabe o que eu estava dizendo outras palavras para Samuel? Ô Samuel, você está vendo por fora, oh glória. E quem vê a carcaça não consegue ver a essência do lado de dentro, oh glória. Isso é lindo, irmão, isso é forte. Por quê? Porque ele consegue ver a aparência, mas Deus já viu a essência do interior de alguém, oh glória. Deus está vendo a essência que você carrega nessa casa, gente. Aleluia. A Bíblia diz que Davi então, isso é forte demais, meu Jesus. Davi então, porque é o seguinte, irmão, presta atenção, antes da monarquia, quem é o primeiro rei a ser levantado em todo Israel na história? Não somente na Bíblia, mas na história, Saul. Antes de Saul, houve 14 juízes. Esses 14 juízes vai se findar no 14º, chamado Samuel. Samuel é juiz e Samuel é profeta. Aleluia.
e também sacerdote. E nessa altura, por 430 anos, irmã, a Arca da Aliança ela fica em Siló por 430 anos. Só que não existe a monarquia ainda não existe rei em Israel. Só que dentro desses 430 anos, a Arca da Aliança está onde? Em Siló. Só que lá em Siló, até esse texto aqui no domingo passado, eu volto a repetir porque vale ressaltar, que em Siló a Arca da Aliança estava. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles vão pegar a Arca da Aliança e vai levar para o meio da peleja. A Bíblia diz, para resumir, a Bíblia diz que eles vão perder a peleja, os filisteus pegam a Arca da Aliança, levam para a terra deles, enfim, como os irmãos já conhecem a história. E essa Arca da Aliança, quando estão com os filisteus, aleluia, eles vão mandar para onde? Para a casa de Abinadab. Não é Abinadab, irmão de Davi. Calma que você já vai entender como você está pregando. Quando a Arca da Aliança vai para a casa de Abinadab, por 20 anos, não olha para cá, por 20 anos a Arca da Aliança fica na casa de Abinadab, mas nada acontece, irmão Raio. Nada acontece durante 20 anos a Arca da Aliança dentro da casa de Abinadab. Mas daí então, sabe o que acontece? Aleluia! É que Davi, ele vai ser levantado pelo Senhor. Calma, então, ele vai voltar lá. Fica atento para você entender o que Deus vai falar conosco aqui, irmão. A Bíblia diz que Davi então vai ser consagrado rei de Israel, dentro da casa de seu pai. E no capítulo 23 de Salmos, ou melhor, número 23 de Salmos, verso 5, o teu cálice transborda sobre mim. Ungiu-me-ás na presença dos meus adversários. Sabe o que é isso? Número 23 de Salmos, verso 5, simplesmente é capítulo 16 de 1 Samuel, como você leu, a partir do verso 11. Sabe o que Davi está dizendo? Eu fui consagrado rei diante da minha casa, mas quem é meus inimigos? A minha própria família. Sabe o que é isso, irmão? Nós sabemos disso, que até quem é do nosso mesmo sangue não dá credibilidade àquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, aleluia. Mas quem disse que Deus precisa da credibilidade de alguém? Quem disse que Deus precisa do apoio de alguém para fazer algo na minha, na tua vida? Quem disse que Deus precisa da aprovação de alguém para realizar uma promessa na minha, na tua vida, meu irmão? Deus não precisa da aprovação de ninguém para cumprir uma promessa na minha, na tua vida, meu irmão. A Bíblia diz que então Davi está fazendo o que é certo. Ele não está pedindo a Deus um cargo, ele está pedindo a Deus uma cadeira, ele não está pedindo a Deus uma coroa, ele só quer a presença, a glória. É capítulo 7 de Mateus, aleluia, buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. É Davi buscando o que é do céu e o que é da terra, está chegando automaticamente para ele. Eu não sei se você entende, mas quando você busca o que é do alto, o que é de baixo, Deus trata para trazer para mim. A Bíblia diz que Davi, ele é consagrado rei, ele é ungido rei na casa de seu pai. A primeira, ele tem 3 consagrações. A primeira é dentro da sua casa, na casa de seu pai, no meio da família. Então ali, Davi, ele volta, irmão, olha para isso, ele é ungido rei, mas continua cuidando das ovelhas de seu pai. Ele então volta para o campo, ele continua cuidando do que é de Jessé, o seu pai, irmão Raio. Ele continua cuidando do que é do pai. O que é interessante é porque quando ele está cuidando do que é do pai dele, de repentemente, alguém lá no palácio, por quê? Porque Saul perdeu a presença de Deus. Saul perdeu a presença de Deus. E no capítulo 17 de 1 Samuel, Deus simplesmente se retira de Saul. E o espírito maligno vem perturbar Saul. E aí então alguém chega dizendo: Saul, o negócio é o seguinte, meu senhor, tem um menino aí chamado Davi, filho de Jessé, belemita lá de Belém. Posso falar um negócio para você? Ele toca a harpa, com glória. O menino é sissudo em palavras, o menino é ruivo, o menino é de boa aparência, o menino carrega um negócio diferente, Saul. E Saul vai dizer: ó, manda buscar esse menino para mim. Irmão, Deus, olha para cá, olha como é que Deus começa a traçar um propósito para mim, para a tua vida, assim como na vida de Davi. Davi, ele é ungido rei diante da sua casa, mas aqui não vai subir para a cabeça dele não. Ele está ciente em que ele está crendo e confiando. Então Davi, ele volta para o campo, cuidando do que é do pai, aleluia. Então quando Davi está matando os leões sem ninguém ver,
lá no palácio alguém estava dizendo, aleluias, que Davi era um menino que carregava a presença de Deus. Tem lugares que você pode dizer que nem vai pisar os teus pés, aleluia, mas por causa da presença que você carrega, teu nome vai ser citado em lugares que você nunca imaginou, meu irmão. Davi, ele não está no palácio, mas alguém ouviu o testemunho do menino, porque se tem uma coisa que fala mais do que mil palavras, é o meu caráter, o meu testemunho de crente, irmão. Davi é crente, o testemunho dele chega no palácio, nos ouvidos de Saul. Quando Saul então, olha para cá, quando Saul então ouve falar de Davi, ele manda buscar Davi, Davi vem. E Davi agora começa a ficar com Saul. Todas as vezes que o diabo perturbava Saul, Davi começava a tocar harpa. Quando Davi está tocando harpa, o demônio batia em retirada. Mas quando ele parava de tocar harpa, o demônio voltava para perturbar Saul. Sabe o que é isso, irmão? Existe uma ferramenta, eu amo falar isso. Existe uma ferramenta que Deus colocara sobre as tuas mãos, serva de Deus. Existe uma ferramenta que Deus colocara sobre a tua mão, servo de Deus. Então use essa ferramenta. Que ferramenta é essa, meu Helder? É tempo de tocar a harpa, meu irmão, glória. Assim como Davi tocava. Enquanto você toca a harpa, o demônio vai batendo em retirada. Deixa eu exemplificar, porque tem gente que não entendeu ainda, glória. Enquanto você usa essa ferramenta que Deus colocara sobre a tua vida, minha irmã, meu irmão, o diabo vai bater em retirada nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Ele não existe porque Davi carrega uma presença, glória, que Saul não mais carrega. Então Saul simplesmente pede. Olha aqui, irmão, a Bíblia diz no capítulo 17 de 1 Samuel que Davi caiu em graça diante de Saul. Saul amou a Davi. Olha isso aqui. Saul amou a Davi no capítulo 17 de 1 Samuel. Ele ama a Davi, diz a Bíblia. Só que quando ele ama a Davi, está indo tudo bem. Aí, de repente, ainda no capítulo 17, Davi está em casa, e o pai chama, vai levar alimento para os teus irmãos que estão na peleja contra os filisteus. Davi vai até a peleja, ouve o gigante Golias insultando os exércitos do Deus de Israel. Davi, irmão, ele não suporta ouvir aquela afronta do inimigo. E Davi diz então o seguinte: Saul, não desfaleça teu coração, meu senhor. Eu vou à peleja contra esse gigante, mas menino, você é pequeno, glória. Esse gigante tem experiência na batalha. Esse gigante já matou muita gente. Tu é somente um jovem, um garoto. Deixa esse negócio quieto, não, meu senhor Saul, glória. Eu lembro que as ovelhas, quando estava pastando nas ovelhas, as ovelhas pastando, o leão veio para ferir uma ovelha, eu peguei o leão e o matei, glória. O urso veio para atacar a ovelha, eu peguei o urso e também matei, meu Senhor. Esse circuncido filisteu não será diferente, não, irmão. Olha para cá, Saul, então, imagino eu que na coerência dos meus pensamentos, eu imagino que ele toma um choque, porque é um menino, mas está cheio de Deus. Aleluia. Tem tamanho, mas está cheio de Deus. Talvez não sabe falar bem, mas está cheio de Deus. Talvez não é um pregador dos pregadores, talvez não é um cantor dos cantores, mas carrega a presença de Deus. Então Davi agora quer ir para a peleja. Mas olha que Saul então quer dar a armadura dele para Davi. Davi recusa, porque Davi até tenta usar a armadura de Saul. Mas aquilo que é de Saul é Saul. Aquilo que Deus colocou sobre Davi é de Davi. Me chama a atenção porque Saul quer que Davi vai para a peleja com a armadura que ele tem. Mas Davi está dizendo: não, Saul, eu não vou contra esse circunciso filisteu, aleluia, com a armadura humana, oh glória. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Sabe o que Deus está dizendo para alguém nesta tarde, aleluias? Meu irmão, aleluia, você não vai com a tua mão, não vai com o teu braço, não vai agir da maneira que você quer. Você vai simplesmente no nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu irmão. A Bíblia diz que Davi, então, ele entra na peleja, ele vence o gigante Golias. Vence o gigante, corta a cabeça do gigante, os filisteus da linha da pipa, vai embora, sai correndo. E a arca está esquecida. Por que a arca está esquecida? Porque a arca está na casa de Abinadab, mas nada está acontecendo na casa de Abinadab.
Só que aqui, na peleja, Davi está vencendo, porque Deus é com Davi. Aleluia. Só que no capítulo 18 de 1 Samuel, Davi vem com Saul e os soldados de Saul, comemorando a vitória dos filisteus. Só que quando chega lá em Israel, a Bíblia vai dizer então que as mulheres começam a cantar e a gritar. Saul matou os seus 10 milhares, mas Davi matou os seus milhares. Irmão, quando Saul ouve isso, as mulheres salmodiando, cantando diante de Davi e colocando Davi lá em cima e Saul aqui embaixo, a Bíblia diz que a partir daquele momento Saul começou a tentar matar a Davi, por glória. Só que no capítulo 17, a Bíblia diz que Saul começa a gostar. A luz Davi caiu em graça diante de Saul. E agora Saul pede a Jessé para deixar Davi com ele, porque ele ama a Davi. A luz, sabe o que é isso, irmão? É gente, aleluias, que não, até quer ver você bem, só não quer ver você acima dele, acima dela. É gente que até quer ver você conquistar, mas não quer que você conquiste mais do que ela, mais do que ele. Como assim, irmão? É porque a princípio Saul ama Davi, mas quando Deus começa a honrar Davi diante de Saul, Saul agora quer matar Davi, por glória. Irmão, isso é muito sério, porque quando isso acontece, olha para cá, quando isso acontece, Davi começa a entender que agora Saul quer matar Davi. O tempo passa. Quando o tempo passa, a Bíblia vai dizer que Saul vai morrer. E agora a gente vai lá em 1 Crônicas, capítulo 11. Quando a gente chega em capítulo 11 de 1 Crônicas, nós vamos ver que Saul morre. Mas dentro do capítulo 11, a Bíblia diz que alguns servos, soldados de Saul, lá de Jerusalém, eles descem até Hebrom. Quando eles descem até Hebrom, olha para cá, irmão. Quando eles descem até Hebrom, eles vão ungir a Davi, rei de Israel. Pela segunda vez, ele vai receber outra unção sobre a cabeça dele. A primeira foi dentro da casa do pai. Agora a segunda é em Hebrom. Se não me falha a memória, ele vai reinar por 7 anos e alguns meses dentro de Hebrom. Quando ele é consagrado rei em Hebrom, olha para cá, quando ele é consagrado rei em Hebrom, a Bíblia vai dizer então que quando Saul morre e quando Davi ele é consagrado a rei, sabe qual a preocupação de Davi, igreja? É ir atrás da arca da aliança. Você não deu glória, você não entendeu, né? Ele vai buscar a arca da aliança. Aleluia. Vou repetir, ele vai buscar a arca da aliança. A arca da aliança, ela peregrinou por 40 anos no deserto. O povo armava uma tenda, né, chamada tabernáculo, para adorar, quando acampava, para adorar a Deus. Só que, quando ele quer buscar a arca, ele reúne alguns homens, servos de Saul que descem de Jerusalém para Hebrom. Ele é ungido, os anciões de Israel ungem ele como rei de Israel. Porque ele vai dizer, ô Davi, a gente quer que você reine sobre nós, porque essa promessa já está sobre a tua vida e a gente sabe disso, Davi. Mesmo quando Saul estava vivo, você entrava na peleja, saia na peleja e Deus te dava vitória. E para Saul não. Então eles viram Deus na vida de Davi. Quando Davi é consagrado em Hebrom a rei de Israel, sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que Davi vai reunir alguns homens e vai buscar a arca da aliança na casa de Abinadab. Quando eles se reúnem, ele prepara levitas, ele prepara homens e mulheres para estar trazendo a arca da casa de Abinadab até Jerusalém. Ele vai conquistar a Sião, onde vai ser edificada a cidade de Davi. E quando a cidade de Davi é edificada, ele quer trazer a arca da aliança para perto dele, aleluia. Ele quer trazer, irmão Tiago, a arca da aliança para a cidade de Sião, ou a cidade de Davi. Quando ele faz isso, a Bíblia diz que ele reúne com os irmãos e vai buscar a arca. Quando ele vai buscar a arca, ele vai chamar os 2 filhos de Abinadab, chamado Uzá e Aiô. A Bíblia diz então que eles carregam uma carroça, e sobre essa carroça eles colocam a arca da aliança. Oh, glória! Irmão, olha para cá. Quando eles colocam a arca da aliança
sobre a carroça depois, a Bíblia diz que há uma pedra na estrada. A carroça vai se fender naquela pedra e de repente a Arca da Aliança ela vai tombar, ela vai cair. Uzã, na sua inocência, com boa intenção, ele coloca, a intenção é até a boa, mas a reverência foi muito grande diante do Senhor e Deus não se agradou não. A Bíblia diz que a arca vai para cair, ele coloca a mão nela para que ela não caia. E Deus naquele momento ele abre a ruptura sobre a vida de Uzã e mata Uzã na hora. E agora, diante da arca, estava todo mundo pulando de alegria, cantando. Estava muito demais a festa. Mas quando Deus então, ele mata Uzã, por causa da irreverência, a Bíblia vai dizer então que Davi se entristece. Davi se preocupa agora, irmão Davi. E ele se preocupa, irmão Helder. Por que, irmão, ele se preocupa? Porque estava indo tudo bem, estava tão bom o negócio. Uma festa que veio da estrada. Gente, só servos, só soldados que desceram de Jerusalém, foi 30 mil. Só 30 mil que desceu. A festa de uma graça estava grande. Quando essa festa estava grande, todo mundo ali se alegrando, pulando, dançando, irmão. E a Bíblia diz então que naquele momento, Uzã morre. Quando Uzã morre, Davi para tudo. E agora a festa está em silêncio. Agora um tremor. Eu imagino que Davi bambeia as pernas agora. Meu Deus, o que aconteceu? Mas por que Deus fez isso? Porque você esqueceu do princípio que Deus deu a Moisés no Êxodo. Qual foi o princípio, Moel? É que a Arca da Aliança não é coisa que carrega ela. A Arca da Aliança, quem pode carregar ela é só levita. E a arca não se carrega em carroça, a arca se carrega nos ombros. Sabe o que é isso? A aliança só carrega a presença, aquele que tem responsabilidade com a presença. Aleluia, colocar a presença, aleluias, aqui no ombro, aleluias, é uma responsabilidade que nós temos de servi-lo e adorá-lo em espírito e verdade. A Bíblia diz que quando, irmão Nixon, quando então Deus abre ruptura em Uzã e agora todo mundo está tremendo, o que aconteceu? E Deus agora faz Davi se lembrar. Davi, houve uma irreverência, e quando há irreverência, Deus ele não atua, Deus ele não compactua onde há irreverência. Como houve essa irreverência, sabe o que Deus faz? Deus mata Uzã na hora. E agora todo mundo está chorando de tristeza, mas antes da tristeza havia alegria. Mas por causa da irreverência de Davi, Deus mata Uzã. Mas Davi começou a reinar agora, só um menino entre aspas. Mas é só um menino que começou a reinar agora. É inexperiente. Existem experiências que nós só vamos adquirir do erro, através do erro. As experiências vêm. Então, quando isso acontece na vida, ou no meio do povo hebreu, Davi então treme, porque houve uma irreverência, irmã Raiz. Quando essa irreverência, irmão, acontece, Davi vai se lembrar que a arca da aliança que carrega é os levitas. Agora é diferente. Ele falou o quê? Vamos continuar, não, irmão. Vamos levar a arca dessa forma, não, que Deus vai matar mais gente se levarmos a presença de qualquer forma. E sabe por que tem muita gente caindo, irmão? É porque está carregando e tratando a presença de qualquer maneira. É muita gente carregando a presença de qualquer jeito. É muita gente que não tem compromisso com a presença de Deus, oh glória. Mas Davi disse assim: Senhor, eu até fui irreverente, eu até pequei, oh glória. Senhor, Davi está dizendo: Senhor, eu até errei, eu poderia ter feito diferente, aleluia, mas independentemente do meu erro, eu quero retroceder desse erro e quero recomeçar de novo, Senhor, oh glória. E por que você quer recomeçar, Davi? É porque eu quero a presença de volta. O povo perde a presença, mas Davi está ciente que se a presença permanecer distante, o povo morre, espiritualmente falando. Então a intenção de Davi é trazer a presença mais perto, porque quanto mais perto eu me aproximo de Deus, mais perto ele se aproxima de mim. Isso é Tiago capítulo 4. Quando isso acontece, Davi então ele envia a arca da aliança, não continua para Sião, mas ele pega a arca da aliança e envia para a casa de Obed-Edom. A casa de Obed-Edom vai ser abençoada. A Bíblia diz então que a casa de Obed-Edom é abençoada. Tudo que estava dando errado começa a dar certo, porque a presença chega. E a presença de Deus ela é primordial na vida do crente.
Quando isso acontece, irmão, a Bíblia diz que na casa de Abinadab, a arca da aliança ela está por 20 anos, nada acontece. Sabe por que tem muita gente na igreja, mas não sente mais nada? Não é porque estou dentro da igreja que estou na presença de Deus, irmão. É uma verdade. Não é porque eu estou aqui dentro que eu estou na presença de Deus. É mesmo. A presença está dentro da casa de Abinadab, mas nada acontece. Em 3 meses, apenas 90 dias dentro da casa de Obed-Edom. O que estava dando errado, eles começam a fazer assim. O que estava fora do lugar, ele traz de volta para o lugar. Aquele que estava doente, agora não está doente mais. Oh glória. Aquele que não andava, agora está andando. Oh glória. Aleluia. Aquele, aleluia, que não tinha um trabalho, a porta foi aberta, porque a presença chegou. Oh glória. Sabe o que é isso? Porque Davi, no seu reinado, ele logo nos primeiros anos do seu reinado, ele quer trazer a presença de Deus para o seu reinado. Porque ele entende que não dá para começar algo em Deus se a presença não estiver no centro da vida de alguém. Então quando isso acontece, a arca fica por 3 meses na casa de Obed-Edom. Na casa de Obed-Edom, a arca da aliança, dentro da casa de Obed-Edom, a casa dele está sendo abençoada. Irmã Cláudia, quando a casa dele está sendo abençoada, a Bíblia vai dizer então que Davi vai buscar levitas. Ele vai buscar levitas, a tribo de Levi, os coatitas. Os coatitas vêm. E agora Davi faz diferente. A arca da aliança. A arca da aliança. Agora ela tem duas argolas nas 4 pontas da arca, onde colocavam-se 2 varais. E os 2 varais que estavam cada um de um lado da arca da aliança tinham que ser colocados aqui, sobre os ombros do Levi. Então agora a arca chega, ou melhor, agora Davi vem até a casa de Obed-Edom. Quando ele chega na casa de Obed-Edom, ele vem buscar a arca. Obed-Edom, você foi abençoado, mas nós precisamos da arca no centro de Israel. Aleluia. Em Sião. Bom, a Bíblia vai dizer que a arca vai. Davi leva a arca. E a festa não mudou, agora a festa é melhor ainda, cara. Tambores, harpas, saltérios, aleluia, todo mundo dançando, cara. Aqui tem alguém dançando, não sei porque esses crentes gostam de bater o pé no chão, rodar, meu irmão. A presença que faz isso, meu irmão, glória. A presença de Deus que faz isso. Porque quando a arca está retornando para Jerusalém, para Sião, a Bíblia diz então que eles estão dançando e se alegrando, porque a presença está voltando, aleluia. Aquilo que estava, que parecia que eles tinham perdido, Deus vai mandar Davi para trazer de volta. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, a Bíblia diz que eles agora carregam a arca de volta para Sião, para Israel. Quando isso acontece, o povo está chorando. Por que está chorando, Moeda? Porque 430 anos a presença está distante de Israel. Mas quando ela chega, quando ela retorna, a festa do arraial. Quando ela retorna, aleluia, tem crente chorando, tem crente se alegrando, tem crente levantando a mão, tem crente recebendo a palavra, com glória. É porque Saul se preocupou mais com o trono, mas Davi se preocupou mais com a presença de Deus, glória. Aleluia, a Bíblia vai dizer no capítulo 15 de 1 Samuel, aleluia, que aleluia, Samuel quando se retira da presença de Saul, ele segura as vestes de Samuel, ele rasga a veste de Samuel. Samuel olha para ele e diz assim: ô Saul, quando você rasgou as minhas vestes, o Senhor rasga hoje o teu reinado em Israel. E dá esse reinado para alguém melhor do que você, Saul. E tem crente achando que ele não é insubstituível, irmão. Tem crente achando que no lugar dele ninguém pode ficar. Ele acha que só ele faz, só ele pode. Não, você está muito enganado. Ei, Saul, você acha que você é grande, mas tem alguém que é maior do que você, com glória. Ô Saul, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ô Saul, você está achando que o trono, aleluia, é tudo na tua vida, mas tem alguém que me preserva na sua intimidade. Oh, glória. Ah, não, abre essa boca para adorar, porque a presença retornou. A arca da aliança retornou para vidas nesse dia. Oh, glória. A Bíblia diz que a presença
Deus ela retorna. Diante ou no meio ou entre os dois querubins sobre a arca da aliança, a presença dele descia. Quando essa presença descia, o sacerdote sentia a glória. E a Shekinah de glória de Deus nos alcança nessa noite. A Shekinah, que significa a presença de Deus, e a glória, que significa Kavod, ela nos alcança nesse dia chamado hoje. Glória a Deus, aleluia. Quando a presença de Deus ela chega, quando a presença de Deus ela retorna para Israel, agora está tudo bem. Deus da casa, Deus abençoa Davi de uma tal maneira que o reinado de Davi se estende na Ásia Menor. E o reinado de Davi ele vai ser sustentado pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque quem levantou foi Deus, oh glória. Irmão, se é o homem que te levanta, pode cair a qualquer momento, mas se é Deus que está te levantando nessa noite, pelo poder da palavra de Deus, se é Deus que está te levantando nessa noite, você vai sobreviver, meu irmão, oh glória. Existe uma resistência vinda do alto para a vida de crente nesta noite, porque eu vejo a alegria voltando sobre vidas nessa noite. Existe uma alegria que está retornando para lares nesta noite. É Deus dizendo: nada está perdido, glória. A presença está retornando para lares nesta noite. Você que não sentia a presença vai voltar a sentir a presença de Deus nessa tarde. Você que não falava mais em línguas estranhas vai voltar a falar nessa tarde. Você que buscar o renovo do céu vai ser renovado nessa tarde. Então abre essa boca para adorar o nome de Jesus, crente. Cadê alguém que adora? Cadê alguém que adora? Cadê? Tem alguém que adora? Levanta essa mão de profeta, de profetisa. Levanta essa mão para o alto, começa a abrir essa boca para adorar Ele. Ô Davi, é tempo de buscar a presença, Davi. Eu estou arrepiado aqui, irmão, com glória, porque existe uma glória de Deus aqui em nosso meio nessa tarde. Existe uma alegria que o céu está trazendo de volta nessa tarde, aleluia. Porque tem gente aqui que por esta semana até pensou em parar, até pensou em desistir, até pensou em lavar as redes, em encostar o barco. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: ô Davi, é tempo de retornar à presença. É para adorar a Deus, Davi. Ô Davi, é para adorar a Deus. Você não está entendendo, oh glória. Tu era um menino, Davi, mas Deus te levantou nesta noite para servir, oh glória. Ô Davi, tu era desprezado na tua casa, Davi, mas eu estou te levantando nesta noite, Davi. Ô Davi, tu era desprezado na tua família, tu era desprezado aos olhos de alguém, Davi, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, Davi, que a minha presença te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se pode ver. Se pode ver. Ai, adora. Adore a presença, adora ele, diz que ele é grande, diz que ele vive, diz que ele reina, diz que ele é grande, ele é fiel. Aleluia. Todavia a presença tem que retornar nessa tarde. A presença tem que retornar nessa tarde. Olha a presença retornando aí, ó. Feche teu olho, irmão. Em nome de Jesus.